Você sabe por que a água do mar não congela? E o porquê que a bolha de sabão forma aqueles cristais bem bonitos? E o que tudo isso tem a ver com metalurgia? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar. Fala pessoal, tudo bem? Vinícius aqui. Sou engenheiro de materiais, me formei na UFSCar. Hoje sou aluno do PPG 100, também do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. E recentemente, 2019, eu fiz o meu estágio no Canadá e logo que eu cheguei lá, o pessoal me explicou umas coisas, e estava fazendo bastante frio, estava fazendo mais ou menos menos 20, menos 15 graus. E aí eu lembro que o pessoal me falou assim, logo que você chegar, toda vez que você chegar dentro de casa, limpa seu pé, e deixa a sua bota, a bota que você anda na neve, ali dentro da casa, ali no hallzinho de entrada. Não anda com ela dentro da sua casa, não vai pro quarto com ela, porque tem sal na rua. Eu já sabia que o pessoal de lugar que tem neve, que é bastante frio, jogam sal. Eles jogam sal nesses lugares, para poder limpar o gelo, para poder ficar mais fácil também de tirar a neve. Então eles jogam sal, a neve derrete, eles tiram, conseguem tirar mais fácil. Isso também ajuda a evitar a formação de camadas de gelo, tanto na rua quanto na calçada, para evitar acidente de trânsito, para evitar alguém estar andando na calçada, escorregar e cair, enfim. E logo que eu voltei, eu lembro que eu assisti um vídeo de bolha de sabão congelando, e é um vídeo muito legal. Vou deixar um vídeo na descrição do canal. Eu até tentei refazer, colocar lá o gelo num Tupperware, alguma coisa assim, e colocar a bolha de sabão, não congelou. Coloquei no congelador, também não congelou, acabou não dando certo. Mas eu vou deixar lá para você dar uma olhada, e dá para ver certinho a formação desses cristais, dessas árvores de Natal que vão crescendo, na bolha até ela congelar. E eu fiquei pensando nisso, eu tinha feito já uma disciplina que a gente tem na graduação de Metalurgia Física, e eu lembrei disso e falei, poxa, é exatamente a explicação que a gente tem para a formação de algumas coisas que acontecem na metalurgia, é exatamente o porquê que a bolha de sabão congela desse jeito. Mas você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a água do mar, não sei o que, enfim. A explicação é relativamente simples. A água do mar tem sal. Então vamos considerar que a gente só tivesse água com sal, certo? Vamos considerar também que a gente está no nível do mar. Então se a gente está lá no nível do mar, tivesse dois canecões. Um com água do mar e um com água potável, normal, para a gente pudesse beber. Se a gente colocasse as duas para ferver, a água potável, a água que a gente pode beber, provavelmente iria ebulir a 100 graus. E a água do mar numa temperatura um pouco maior. Se a gente colocasse as duas para congelar, a água que a gente poderia beber iria congelar mais ou menos 0 graus e a água com sal iria congelar numa temperatura mais baixa, beleza? Se a gente trocasse sal por sabão, iria acontecer a mesma coisa. Não necessariamente nas mesmas temperaturas, mas provavelmente a água com sabão iria ferver numa temperatura mais alta do que a água sem sabão e iria congelar numa temperatura mais baixa que a água sem sabão, beleza? E qual que é a diferença? Bom, quando a gente nesse caso a gente tem que explicar, o que é o soluto e o que é o solvente. A água nesse caso é o solvente, o sal e o sabão são os solutos, ou seja, a gente vai dissolver os solutos dentro do solvente. Quando a gente tem então o congelamento da água, que não tem sal, que não tem sabão, ela vai acontecer numa temperatura específica. Então ela tem lá 0 graus, ela congela. Então a 0,1 grau ela está líquida, a 0 grau ela está sólida, virou gelo. A água com sabão ou água com sal, a 0 graus ela ainda vai ser líquida. Então ela teria que esfriar um pouco mais para que ela pudesse congelar. E se a gente colocasse mais soluto, mais sal ou mais sabão, provavelmente ela iria congelar numa temperatura mais baixa ainda. Então, óbvio que isso existe um limite, que é o que a gente chama de limite de solubilidade, que é o limite em que a água, nesse caso o solvente, iria conseguir dissolver desse soluto, sem formar uma segunda fase. Então, é que nem a gente tem um copo com água, vai misturando sal. Vai misturando sal, misturando, até que chega uma hora que não dá mais para dissolver. O sal não mistura mais, não fica uma coisa homogênea, não fica algo só a água cristalina. A gente começa a ver que o sal fica acumulado ali. Então a gente tem a precipitação do sal. Então significa que a água dissolveu o máximo que ela consegue.
Nesse caso, é o máximo que ela consegue em temperatura ambiente. Vale lembrar que se a gente fizesse a mesma coisa em uma temperatura um pouco acima, mais ou menos 30 graus, a água iria dissolver mais sal e sabão. Beleza? Mas óbvio que se dentro dessa quantidade, né, sem atingir esse máximo, quanto maior a quantidade de sal, menor a temperatura que ela vai solidificar. O sabão é o mesmo raciocínio, até que a gente não conseguiria dissolver mais sabão dentro da água. Na metalurgia, a gente tem algo parecido. Vamos supor que a gente tem uma liga binária de alumínio e silício. Então, em 100 gramas, a gente teria 98,5 gramas de alumínio e 1,5 gramas de silício. Ou seja, a gente teria uma liga de 1,5% em peso de silício. Tudo bem? Se a gente aquecesse essa liga a 700 graus, né, pelo diagrama de fase, se você digitar lá, diagrama de fase, alumínio e silício, e ver lá em 1,5% de silício, todo o material seria líquido. E conforme a gente vai deixando ali, vamos supor, tiramos do forno e deixa lá esfriando. Conforme ele vai esfriando, ele vai começando a formar os cristais. Aí esses cristais vão crescendo até solidificar todo o material. Se a gente cortasse um pedaço desse material e fosse analisar no microscópio, a gente iria ver também a formação dessas árvores de Natal, né, que a gente chama de dendrita. E óbvio que se a gente tivesse a água com sal, fica um pouco mais difícil de ver, mas provavelmente a gente veria também a formação dessas dendritas super bonitas. Até onde eu sei, fica mais difícil fazer uma bolha sem o sabão, né, se fosse só água com sal, do que a bolha de sabão. Então a construção é a mesma ideia, né? A gente tem a formação dessa dendrita. E o que explica a formação dessa dendrita? Para os três casos, água com sal, água com sabão e a liga, é a quantidade desse soluto. Como eu falei para vocês, quanto maior é a quantidade desse soluto dentro do solvente, menor é a temperatura que ele vai solidificar. Aí a gente tem que considerar, né, o máximo que o solvente consegue dissolver. Mas fora isso, vamos ficar com isso em mente, beleza? Então vamos considerar então que a gente tem essa liga, a gente aqueceu ela e foi. Para poder explicar exatamente o que acontece, eu preciso fazer 3 considerações. A primeira é a formação de uma interface. E o que é interface? Quando a gente tem a formação desses primeiros cristais, é literalmente a interface entre o cristal que se formou e o resto do líquido que ele está em contato. Então é essa divisão. O segundo critério aí que a gente tem que adotar é que logo na frente dessa interface, a única coisa que vai distribuir o soluto, né, o sal, o sabão ou o silício, vai ser a difusão da molécula do sabão, do silício, ali do átomo de silício, enfim. É a difusão que vai controlar isso. E que, ao longo de toda a extensão ali do líquido, começando perto dessa interface, né, que é perto do sólido, a gente tem o que a gente chama de gradiente de composição. E o que isso significa? Que quanto mais perto dessa interface, maior é a quantidade de soluto, ou seja, maior é a quantidade de silício, de sal, de sabão. E conforme a gente se afasta, menor vai sendo essa concentração desse solvente. Significa que num ponto bem distante desse cristal, a quantidade de soluto no solvente ela é praticamente a mesma do líquido que estava lá na temperatura máxima, por exemplo, da liga 700 graus. Tudo bem? A terceira consideração, então, é que o material que já formou sólido, a concentração dele ali, a composição dele não vai mudar conforme ele vai crescendo. Beleza? Com essas 3 considerações em mente, então a gente pode explicar. A formação desses braços, né, que eles vão formando, eles vão crescendo, é justamente pela mudança de temperatura. Como eu falei lá, aquela coisa que eu pedi para vocês ficarem em mente, né, aquela ideia é que quanto maior a concentração de soluto, menor a temperatura de cristalização. Quando a gente tem a formação desses primeiros cristais, a gente tem a interface e conforme ele vai solidificando, a quantidade de soluto que é dissolvido dentro do material sólido é muito menor do que a quantidade de soluto que é dissolvida na fase líquida. Ou seja, quando a gente tem água com sal, a água com sal consegue dissolver muito bem o sal, né? A água consegue dissolver muito bem o sal do que o gelo que teria o sal. A quantidade de sal que consegue ficar dentro da fase sólida
da água, que é o gelo, é muito menor do que a fase líquida. E a mesma coisa acontece na liga. Os primeiros cristais que se formam, a quantidade de silício dentro deles não é a mesma que consegue ser dissolvida no líquido. E o que significa conforme ele vai solidificando, todo o soluto que está ali, né, a maior parte, é jogada para fora. Então ele é jogado na frente da interface. Ou seja, tem o sólido, tem a interface e a gente tem o líquido. Então todo o soluto que não cabe no sólido é jogado na frente da interface. E como ele não se distribui igualmente para o resto do líquido, né, ele fica mais retido ali na frente, a temperatura desse líquido que está aqui bem em frente da interface é menor do que a temperatura do líquido que está mais afastado, justamente porque a gente tem mais soluto. E o que significa? Que quando ele tem uma menor temperatura, significa que ele vai crescer nessa direção. E conforme ele cresce nessa direção, a gente tem a formação do que a gente chama de uma protuberância. Essa protuberância, então, é literalmente um carocinho que se forma. E esse carocinho se forma é um material sólido. E como ele é um material sólido, ele joga mais soluto para fora nessa interface, que é literalmente a conexão dele com o líquido. E ele vai crescendo, 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 e isso cresce, da mesma forma que cresce na bolha de sabão. Ele cresce nesse formato de árvore de Natal e vai crescendo. Até que todo o material se forme, né? Todo o material se solidifique, e o último líquido que congela é o líquido que tem maior concentração de soluto. E quando a gente olha isso dentro da liga, né, de alumínio e silício, pelo gradiente da formação, né, que eu falei para vocês, do soluto que fica ali no líquido, que ele vai diminuindo, né, a concentração é maior do soluto perto da interface e ela vai diminuindo conforme se afasta. Se a gente olhar nas dendritas, né, nessas árvores de Natal, a quantidade do soluto vai mudando do ponto de congelamento inicial até o final. O que significa que quanto mais perto do líquido, essa concentração vai aumentando, porque a gente tem um líquido que tem maior concentração de soluto do que o primeiro sólido que se formou. Porque para algum lugar tem que ir. E não dá para você literalmente ficar com o material líquido ali para sempre. Uma hora ele vai congelar, porque ele vai atingir uma temperatura mínima para congelamento. E é justamente por isso que a gente tem a formação de árvores de Natal na bolha de sabão quando ela congela. E essa é a mesma coisa que a gente vê em ligas binárias, enfim, com mais elementos. Se a gente tivesse só o alumínio puro, assim, 100% puro, essa frente de solidificação, né, que é a interface entre o sólido e líquido, não teria uma protuberância, ela seria reta. Então, se a gente tivesse também a água líquida, a água pura, e a gente conseguisse fazer uma bolha de sabão, ela iria congelar com uma superfície reta, uma superfície plana, porque não teria alteração. E muito provavelmente a gente não teria, né, a formação dessa dendrita, porque a gente não teria a formação de uma protuberância que teria uma temperatura logo em contato menor do que a temperatura do próprio líquido. Beleza? Pessoal, se você ficou até aqui, por favor, curte esse vídeo, assine o canal, compartilha com o pessoal e fica ligado na próxima. Um abraço e até mais.